com tropas que estão numa jornada aí de mais de 80 jogos por ano, certo? É o que a gente tem observado aí na realidade do futebol brasileiro. E quando a gente traz a realidade do mundo das operações especiais, uma realidade que você tem metas que precisam ser atingidas, não tem aquela oportunidade de dizer, pô, hoje não deu certo. Quando você traz para o mundo das operações especiais, onde você analisa o erro, o que aconteceu, o treinamento tático de um time, a combinação adequada daquela formação, para que todo mundo possa sair vivo daquela missão, você tem ali metas que são da realidade de qualquer um de vocês. Hoje o técnico de uma equipe esportiva, ele tem ali as mesmas missões que o comandante do BOPE tem. Manter a sua equipe motivada, ver se a sua equipe está bem preparada, ver se os equipamentos são os adequados para a atuação e verificar se o seu oponente tem ali condições de suplantar a sua força. E a partir desse momento você começa a montar a sua equipe, uma equipe de operações especiais. Você começa a conhecer passo a passo cada um desses profissionais, desses agentes que vão fazer parte do seu grupo. E aí você verifica que, diferentemente do conceito original de militarismo, quando você tinha ali uma uniformidade de comportamentos e roupas, né? Para quem não sabe, o militarismo é mais uma forma de gestão de pessoas. É isso. O exército romano criou lá atrás o militarismo, porque o exército romano estava presente desde a Europa Ocidental até a Índia. E aí ele precisava de um meio para poder identificar os seus componentes ali. Nos esportes, os conceitos militares foram abraçados durante bastante tempo. A gente vê que as nossas denominações são explicitamente militares, certo? Ataque, defesa, flanco. Então, no mundo de hoje, a gente já começa a avançar com esse raciocínio. E aí a gente traz para as operações especiais. Nas operações especiais, diferentemente do militarismo convencional, que você tem todo mundo com o mesmo corte de cabelo, a mesma farda, a mesma arma, a mesma roupa, no mundo das operações especiais você precisa lidar com a pluralidade de comportamentos e técnicas e conhecimentos. Uma equipe de operações especiais, você vai ter um combatente de cada tamanho, com cada um com uma personalidade, cada um com uma arma e uma especialidade diferente. A gente começou a montar, a falar sobre essa pluralidade de personalidades, atividades, ações no mundo corporativo, para mostrar sobre composição de equipes, e isso foi bem positivo. A gente começou a atender várias empresas, eu e o meu sócio, né, o Coronel Luciano, a gente já está aí há mais de 20 anos na Polícia Militar, e só no BOPE a gente trabalhou em mais de 15 anos. Em dado momento da carreira, chegou um convite para a gente já tinha trabalhado com várias empresas multinacionais, e veio um convite inusitado para a gente. O professor José Ricardo chamou a gente para fazer um trabalho lá no Botafogo. O Botafogo tinha uma missão árdua, faltavam 8 rodadas e eles não poderiam perder, senão poderiam ser rebaixados. Isso foi em 2018. E aí a gente começa a pensar, a estudar, a analisar o time, observar, conversa ali com a comissão técnica para podermos ter ali uma noção do que a gente poderia falar. Nesse momento, a gente, logicamente, foi muito bem recebido pela gentileza de pessoa que é o professor Zé Ricardo, quem conhece que sabe. E lá ele falou, pô, tem um grupo, tá cansado, tá quebrado, tá machucado, tá ferido, mas é um grupo que também tá rachado entre si,
tem divisões internas ali graves e que está precisando de um boost ali, uma injeção final de autoconhecimento para poder ter essa jornada aí, nessa reta final. Nesse momento, a gente começou a observar a equipe, fez uma análise e fomos lá para o Engenhão. A primeira partida dessas 8 seria lá no Engenhão, em São Paulo, contra o Corinthians. E aí a gente faz uma preparação com o time do Botafogo, uma preparação que foi bem corrida. A gente estava no auditório do Engenhão, sob a arquibancada, com a torcida pegando o pé de vários jogadores. Isso já dificultava bastante ali o ambiente interno, a tensão era bastante grande. Você tinha jogadores que estavam em situações de improviso na função. Você tinha o Marcinho jogando de lateral, você tinha o Valência também sendo empregado aí de uma forma desconexa junto aos cabeças de área. Então, tinham vários problemas ali dentro, mas você tinha talentos que poderiam ser utilizados, certo? O Gatito estava voltando de lesão, todo mundo muito machucado. E aí a gente começa a falar sobre o Bob. Obrigado, e aí a gente começa a falar sobre o Bob para esses combatentes que estavam ali no final de jornada, né? Obrigado. Desculpa. Ali a gente verificou a presença de algumas lideranças e algumas questões técnicas. No final das contas, o que eu gostaria de dizer para vocês: a apresentação, esse paralelo entre o mundo das operações especiais, o mundo do BOP e o mundo de uma equipe desportiva, ela é muito importante como uma forma, como uma alegoria para poder mostrar para o seu jogador, o seu atleta, aquilo que o técnico já diz todo santo dia. Mas você apresenta ali debaixo de uma nova embalagem, uma nova roupagem, para que ele possa adquirir e assimilar aquele conhecimento que já é dito, reiterado, igual um catecismo. No mundo de hoje, é um mundo em que a comunicação pessoal é algo extremamente difícil, complexo. As pessoas estão muito mais presas ao celular do que com a atenção voltada para a pessoa que está na tua frente. Uma preleção vai pelo ralo quando o jogador pega o celular saindo da porta do vestiário. Tudo que o professor falou foi embora na primeira visualização ali do Instagram. Então, trabalhar alguns conceitos que são trabalhados nas operações especiais se fizeram necessários. A gente me pega ali falando para o Botafogo sobre questão de composição de equipe, foco na missão, samurai mente vazia. Isso aí é muito legal de falar. Prazer que está meu amigo Marcelo Salles, em que a gente já fez vários outros treinamentos, que a gente já tem uma história juntos já, né, em várias equipes, o Fera. E aí ele sempre fala, já me recebeu hoje aqui falando isso, samurai mente vazia. No momento do combate, o samurai, ele só se preocupa com a sua espada e com a espada do seu oponente. Mais nada. Ele não pensa em mulher, ele não pensa em filho, ele não pensa em família, ele não pensa em mais nenhuma. Nada. Só isso. Ele só pensa no combate. Porque se ele não pensar nisso, o que acontece? Ele morre. E falar isso para o jogador de futebol, que cada detalhe faz diferença, cada jogada faz diferença, aquela bola que você perdeu, que o cara passou por você e você não correu atrás, que aquela bola pode incidir em um gol. Então, mostrar para ele que tudo tem que ser brigado. O professor Zé Ricardo ficou muito feliz. A gente faz também uma dinâmica bem interessante, né? A gente bota um fuzil na mão do jogador. Marcelo já viu isso aí, certo? A gente bota os jogadores para dar aquela noção de equipe. E aí a gente coloca algumas posições
técnicas para reproduzirem uma posição tática das operações especiais. Qual seria? O high-low, em que você tem ali um combatente abaixado e um outro combatente sobre ele. Assim você duplifica, dobra a sua força, o seu poder de fogo. Então, são dois ali em combate. Naquele momento, aquele combatente que está ali na frente, abaixado, ele tem todas as dúvidas do mundo, todos os receios. Ele fica preocupado, ele não sabe, ele tem medo. Pô, vou morrer, avanço ou não avanço? Sigo em frente ou não sigo? É nesse momento que chega um companheiro por trás dele e fala: pô, meu irmão, estou contigo, vamos com tudo. Isso no combate real acontece. E no jogo de futebol? Acontece. Tem vezes que o lateral vê uma avenida na frente dele, mas ele fica preocupado em avançar, ele se sente plenamente seguro em fazer isso. Às vezes ele precisa de um input de alguém ali, de um companheiro, que vai falar assim: meu irmão, vai, eu estou aqui, eu te garanto. É um lateral que precisa de um meio, um cabeça de área, que encoste dele ali. E aí a gente fez isso lá com o Botafogo, subimos na mesa do palco do auditório, botei lá todo mundo lá para poder dar um depoimento emocionado, falaram, fizemos essa formação com algumas duplas específicas em posições táticas e foram lá para São Paulo. Aí foi 1-0, gol de cabeça do Lindoso, que na palestra chorou, falando que estava com fascite plantar, com dores, sofrendo que, pô, sentia dor para ir pegar pão na cozinha. Gatito, que está com o pulso ainda calcificando, fez uma defesaça aos 49 do segundo tempo. E aí acaba no jornal diz que foi o Gatito apontando assim para os céus ajoelhado. Então, a gente começou esse trabalho com o Botafogo, com o Zé Ricardo, e botafoguenses, por natureza, são supersticiosos. O jogo seguinte já era contra o Flamengo: vem de novo, que vai dar certo. E aí, o próximo jogo foi contra o Flamengo, foi no Engenhão, mais uma palestra, mais um treinamento, falando com os jogadores. A gente conseguiu vencer o Flamengo lá, e aí essa formação high-low, um jogador em cima do outro, assim, eles fizeram na comemoração dos gols, né? E isso em 2018, e não saiu nos jornais porque associaram como se fosse uma formação política e tal. Eu tive que ficar ligando para as redações, falando: pô, não, cara, tem nada a ver com campanha, nada disso não, isso aqui é disso aqui, expliquei. Aí começou a sair a palestra. Esse treinamento começou a ficar bem interessante, a gente começou a pegar alguns outros trabalhos, né? Vocês vejam aqui o fisiologista do Palmeiras, que estava aqui hoje de manhã cedo. Daniel? Isso, então. Já tínhamos feito trabalho em conjunto, no passado recente, e aí você vai começar a encontrar todo mundo, e o mercado se fala. Numa dessas aí, a gente foi até o Flamengo, né? Marcelo, você estava lá nessa época ou não, né? Estava não, né? E aí, Fernando nos levou, aí através do Rodrigo Caetano, chega lá, pô, vamos fazer treinamento para o time do Flamengo. Na época tinha o Juan, tinha estudado com o meu sócio do Pedro II. Chega lá, o professor Muricy Ramalho era o técnico do Flamengo. Um dia antes da palestra, ele dá uma entrevista. Eu não acredito em palestra, não gosto de palestra, para mim quem sabe de futebol, quem é do futebol. Aí eu: o que eu vou fazer lá, cara? Vai ser uma barra isso, vai ser uma dificuldade chegar lá para poder falar contigo. O Rodrigo Caetano me apresenta lá, todo mundo chegando lá na Gávea, né? Aí o Muricy Ramalho tomando café da manhã, chego lá para falar, o Rodrigo Caetano: ô, Brian, vem aqui, por favor. Eu já senti a tensão na cara dele, já, meu Deus. Professor, isso aqui, ó, o Ivan Blas veio dar uma palestra aqui, eu Muricy: valeu, tá bom, sair assim perto. Aí fui. Daqui a pouco, fomos começar a palestra, treinamento ali falar sobre gestão de pessoas, composição de equipes, falar de como lidar com o erro, como o Bob lida com o erro. Algo que o Bob fala do tempo todo com os seus combatentes ali, ó: continue. É um tapa nas costas assim, quando alguém faz alguma coisa errada. Continue. O Bob, ele tem uma história muito traumática, que é a história do caso do 174, aquela tomada de refém lá no Jardim Botânico, em que uma mulher morreu, uma das vítimas. Eram 17 reféns,
16 foram salvos e uma foi morta pelo criminoso, pelo santo. E muitos discutiam o fim do BOPE naquele momento. Vão acabar com o BOPE, vão acabar com o BOPE. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira o expediente acabou, não acabaram com o BOPE. No sábado, o que aconteceu com o BOPE? Houve um outro acionamento para resgate de reféns. A mesma ocorrência que causou toda a desgraça moral do BOPE. Naquela semana, o BOPE havia sido chamado mais uma vez para ocorrência da mesma natureza. O gerente do Banco Bradesco de São Gonçalo havia sido sequestrado, sua família capturada, ele foi levado ao banco para poder abrir a agência. Chega lá, o BOPE consegue salvar os familiares, prende os criminosos e pronto, deu tudo certo. Ninguém lembra dessa história porque deu certo, lógico, todo mundo só lembra do caso do 104. Fica aí fazendo, 20 anos, 25 anos, tal, assim. Mas o que o BOPE, a tropa do BOPE aprendeu com isso? Não se aconselhe com seus erros. Os erros passaram. Não é para ficar se aconselhando com o erro, com medo. E aí a gente comprime e condensa tudo isso no continue. Que é o quê? Chegar do lado do companheiro do lado, bate nas costas e fala assim, meu irmão, continue. Aí nesse continue você fala, esquece isso, já passou, deixa para trás. Façam aí uns com os outros aí, faz aí, ó, continue. Faz o camarada da frente assim, ó, continue, é isso aí. Continue, mas é um porradão mesmo, tá? Porque depois a gente vê isso aí. Com força, continue. E aí, eu falei sobre essa questão. Cometer um erro, quando se comete um erro, chega no companheiro do lado ali e continue. Porque tem cara que, quando erra um lance dentro da partida, acabou a jogada para ele. Quando eu falei isso, o Muricy levantou lá de trás. Tá vendo? Isso é para você. Aí, ó. Ele falou para você agora. Você, o cara estava prestando atenção na palestra. Falou que não curtia, mas estava lá. Sentou na frente, do lado do Sheik. Sentou e ficou. Isso aí, ó. Tá ouvindo? Ó. Isso é tu. E tal. Cada coisa que eu falava, já estava ele ouvindo. Então, essa paridade, ela tem uma aplicabilidade interessante no mundo do futebol. Um outro dado que... E os jogadores, o mundo da bola, de uma forma geral, ele é muito parecido com o mundo das operações especiais, né? Todo mundo é a orquídea mais rara do mundo. A vaidade impera a beça, certo? E ao ponto de uma comunicação dentro da equipe poder soar como uma pisa, um melindre, tá querendo me esculachar. Isso é muito comum dentro das equipes. Muito comum. Quando, na verdade, um time tático que lida com uma missão de altíssimo risco, essa equipe precisa ter uma comunicação interna muito fluida, sem milindre. Um tem que falar com fica, vai, fica. Porque se você não falar, alguém morre. Se você não falar, alguém vai atravessar um beco que não está coberto ainda. Então, essa comunicação, ela tem que ser vista com bons olhos. E não com algo do tipo assim, tá querendo me ensinar a fazer o meu serviço. E a gente cansa de ver isso. Jogadores do mesmo time batendo boca às vezes, quando, na verdade, estão precisando exercer uma comunicação interna ali, que é eficaz e que é necessária. Esse ponto aí foi interessante porque nesse momento, a época aí do treinamento com o Flamengo, eles tinham tido um problema grave, né, de comunicação dentro de campo. O mundo de hoje ele tem vários pontos que podem desvirtuar a atenção do atleta. Como eu disse aqui, a rede social, está vendo que o professor Oswaldo falando sobre essa questão, de como, e também os fisiologistas hoje mais cedo também falando sobre isso, sobre a questão da manutenção da atenção e tempo de resposta. Quando, na verdade, a cabeça do cara está em outro lugar. O cara está em campo, mas está pensando nas curtidas do Instagram, como é que está saindo o cabelo, o corte de cabelo novo dele que ele fez. Esse lance, esse come que ele tomou, será que vão zoá-lo no Twitter? Aí a gente volta a falar de alguns conceitos das operações especiais. Visão de túnel. O
que é a visão de túnel? A visão de túnel, ela é um erro cometido pelo agente tático, que está focado no objetivo final. Você está aqui, eu tenho, vamos dizer aqui, minha operação tem como objetivo chegar no alto desse monte. Eu vou me posicionar taticamente e vou avançar. Só que se eu não tiver atenção com cada detalhe desse caminho até lá, eu não vou conseguir concluir minha missão. Mas a visão de túnel fecha o meu foco lá no topo. Ou seja, o jogador pode ser o gol. Ou o cara está rezando ali para a partida acabar. Acaba logo essa droga, por favor. Ah, gente, caraca. Quando ele não acaba por não viver aquela jornada. Então, eu estou avançando aqui, eu tenho que atentar para cada janela, cada viela, cada beco escuro, cada ponto perigoso que possa significar um risco para mim, até eu atingir meu objetivo final. Cada lance, cada disputa de bola, cada espaço que eu concedo é um lance decisivo para eu atingir o meu objetivo final. A visão de túnel, ela trava toda a minha, me faz perder toda a minha visão periférica. Isso é um risco. Eu me coloco em risco nesse momento. Conceituar isso para atletas é algo que pode parecer muito complexo, mas não é. Uma vez que você dá essa roupagem diferenciada, você consegue traduzir, vender para a mente do teu agente um meio de entender composições táticas que já são ali, exaustivamente faladas, mas que às vezes o time não consegue compor. Os desafios do futebol, eles são muitos. É um mundo muito prazeroso. Eu estou, assim, apaixonado por esse mundo da bola. A gente teve semana passada lá em São Paulo, lá no Brazilian Football Expo. Foi ótimo, fantástico. A gente está fechando uma parceria aqui com a Liguei, com a Liga Nacional de Times Gays. Vamos treinar, vamos fazer treinamento já com o Alligators aqui do Jacarepaguá, que tem ali atrás do 18º Batalhão. E assim, são ações bacanas. A gente gostou muito de lá, de ter participado da Brasil Expo. E as experiências que a gente tem tido nos times nos tem proporcionado diferentes conhecimentos. Para poder finalizar, a gente conseguiu treinar já São Paulo, Goiás, Botafogo. A gente teve uma experiência muito boa, foi essa do Botafogo, né? O stand do Botafogo lá na Brasil Expo, os caras nos reconheceram, falaram com a gente, pô, vocês 2018 e tal. Mas no outro ano também foi uma porcaria. No time que tava o Honda, né? Pô, era um time muito apático, muito sim, muito apático. Ali nem tapa na cara dos caras conseguia fazer os caras vibrarem, né? Mas Ninho do Urubu. Então, experiência com o Flamengo, Botafogo, São Paulo, Goiás, Guarani, e aí os nossos clubes aqui do Rio de Janeiro, né? Nova Iguaçu, Madureira, já fomos no Bangu também, e aí? Como? Mas a gente não foi ainda. Temos que ir, nós estamos à disposição. Marcelo Fera viu ali a gente do Flamengo, Nova Iguaçu. Então, essa é a oportunidade que eu tenho de falar com os senhores e senhoras sobre questão de treinamento tático, traduzido através das palavras das operações especiais, pode ser uma ferramenta muito interessante na assimilação e na capacidade interpretativa dos nossos agentes. Lembrando, os senhores têm uma tropa nas suas mãos. E por mais que o clima seja super amistoso, sempre vai ser uma batalha. Sempre. Hoje, quando temos que lidar com atletas mais jovens, a gente está lidando com, como já foi dito aqui, com atletas que não foram crianças, basicamente, uma vida inteira ali dedicada ao esporte,
A gente está falando de pessoas presas aos celulares, pessoas que não sabem como ainda se comunicar, e ainda tem a questão do choque geracional. Que no mundo operacional, tático operacional, assim como no esporte, você tem que lidar com o choque geracional. E a gente fala disso sempre. O militarismo ele é baseado nisso. A figura do antigão e a figura do recruta. O papel do antigão é receber o recruta. A figura do antigão é mostrar, dar exemplo, falar com o recruta. E o papel do recruta qual é? É dar seu sangue e suor, só isso. Mais nada. É sangue e suor para o antigão. É o único papel. Então, deixar isso bem claro é muito importante para que você estabeleça papéis e que a coisa possa seguir em frente. A gente fala da comunicação ativa, que é a capacidade de mostrar fisicamente atenção. Isso é algo que a gente trouxe da pedagogia para o resgate de reféns. Eu fui negociador durante muito tempo para resgate de reféns, quase 10 anos, lá no BOP. O meu sócio era da equipe de invasão tática, o Luciano. E aprender a falar, olhando no olho, mostrando gestualmente, fisicamente atenção, você consegue estabelecer um canal positivo de confiabilidade e de fiabilidade dessa relação. Por exemplo, tem gente aqui que eu estou falando e tem gente que está assim, ó. Não necessariamente a pessoa que está assim, bocejando, não está me entendendo, não está me ouvindo. Sim, ele pode estar me ouvindo. Porém, ele está desenvolvendo em mim sentimentos o quê? Negativos não, sentimentos horríveis, primitivos, que tem a ver com vaidade, com rancor, ranço, ofensa pessoal. E aquela pessoa que está para mim assim, mostrando fisicamente atenção, ela está entendendo tudo que eu estou falando? Não necessariamente. Pode estar ali com um bonequinho automático, só balançando a cabeça e sorrindo. Mas ela vai estar gerando em mim sentimentos o quê? Positivos. Quando a gente tem esse choque geracional e de grupos que não se falam dentro do meio do esporte, a gente precisa desenvolver essa comunicação física, a atenção. Por quê? Nos momentos de maior pressão, e pressão aqui não falta no mundo do futebol, a porrada vai comer. Assim como na realidade de um time de operações especiais. Eu já vi policial botar arma na cabeça do comandante, querer ser na porrada com todo mundo da sua própria equipe, porque a pressão é muito grande. E às vezes, uma falta de comunicação, uma falta de atenção dada em dado momento, pode gerar um ruído muito grave. Então falamos aqui sobre escuta ativa, a necessidade de se dar atenção com quem se fala, para quem se fala, mostrar isso, como exercitar a escuta ativa, qual o melhor meio de exercitar essa comunicação, a escuta ativa. Ainda não desenvolveram o melhor método de se exercitar a escuta ativa do que casar. Casar é o melhor método de desenvolver escuta ativa. Você chega em casa cansado, depois de um dia de palestra, que tal, jornada. Você quer ver o quê? Quer ver uma tigela de comida, você anda na frente da TV, bota ali, passa qualquer coisa e enche a barriga e pronto, acabou. E de repente chega ali quem? Trazendo um monte de problema, batendo as asas, tacando fogo em tudo, o carro quebrou e a criança está doente, e o cano está entupido. Você não é mecânico, você não é médico, você não é bombeiro hidráulico. Então, mas se você não mostrar atenção fisicamente, você vai ter problemas. Então, exercitar a escuta ativa. Mas isso acontece em qualquer casa? É só no nosso caso isso? Não, né? Todo mundo é assim, né? A vida a dois é extremamente complexa. Imagina a vida a 32, a 44, que é uma concentração ao longo de todo um ano, com mais de 80 partidas por ano aí. Então, vamos pensar nessas possibilidades de repassar
esse conhecimento que os senhores já têm, abundância, pensar nessa possibilidade de buscar um auxílio na tradução de alguns momentos ali lúdicos para poder inserir, ocupar esse espaço na mente dos seus atletas. Muito obrigado a todos aí pela oportunidade. Tá bom, pessoal? Marcelo, tira a foto vocês dois. Alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Não? Deixar o espaço aberto aqui para o Ivan. Agradecer primeiro, desde o primeiro momento que eu te procurei, né, a tua atenção, a tua proatividade. Ao nosso primeiro encontro, a gente pôde trocar uma ideia sobre essa perspectiva de aproximar o que é feito dentro de uma tropa de elite, com o que é feito no esporte de alto rendimento, principalmente no futebol, que é o ambiente que eu vivo, né, que é o meu mundo, trazer o teu mundo para esse mundo de cá, a gente somar forças. Então, assim, todo mundo que está aqui vendo, todo mundo que vai ver depois pela gravação que a gente tem, todo mundo que está alcançando isso através das redes sociais, entender que a gente pode somar forças e adquirir esse conhecimento. Vou te agradecer pela tua humildade, pela tua disponibilidade de tempo, por ter desmarcado um compromisso para estar aqui, né, e a gente poder estar aqui junto. A todos vocês, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E deixar à disposição de vocês, né, na rede social, a Skill Experience tem uma página no Instagram onde mostra todos os trabalhos desenvolvidos, não apenas no mundo do esporte, mas também no mundo corporativo, certo? E fora as outras ações também que eles têm na área de cinema, né, na área de TV, que estão trazendo esses conceitos de uma forma audiovisual, em fontes de série, em fontes de conteúdo. Então hoje o que a gente mais faz é produzir conteúdo para atrair pessoas que têm sinergia de pensamento. Então, muito obrigado, tá? Agradeço o nome da BTF, agradeço o meu nome pessoalmente pela confiança, que a gente tem um projeto pessoal junto. E agradecer a presença de todo mundo que está aqui, tá? Todo mundo que já esteve. Amanhã a gente está de volta aqui, a partir do início da manhã. Quem quiser vir assistir no período da tarde, estou fazendo uma mesa aqui com alguns outros profissionais da área de análise de desempenho, análise de mercado, análise de dados, provavelmente com o Gilmar Ferreira do ODIA, que vai ser o interlocutor desse nosso processo, com mais outros profissionais. A todos um bom descanso, uma boa noite. Deixa eu pedir ao coronel aí, por favor, não vai em todos os clubes, senão o campeonato não termina empatado. Não, para. Aí, parceria. Aí, Hugo, foto. Não, ele junto. Marcelo, o quê? Vai todos os clubes, não, senão vai ficar desfilado. Aí, ó lá. Lá. Zagueirão essa aqui aí. Aí já pensou um zagueirão desse lá?